Bom dia, meu nome é Júlio César. Eu estou aqui para fazer um agradecimento ao Moré André Klein Rosa por estar hoje no grupo dele, por ele ter feito tanta coisa que tem me ajudado. E eu quero agradecer, inclusive, de ter feito o mapa cabalístico feito pelo Moré André Klein Rosa. Quero agradecê-lo por ele ter me ajudado. Quero agradecer a Deus por hoje estar trilhando o caminho da Torá, do judaísmo, da comunidade de Israel. Agradeço imensamente ao nosso Deus, Criador Todo-Poderoso, e convido vocês a seguirem o Moré André Klein Rosa, que muito pode fazer por vocês. Tenham todos um bom dia. Meu grande abraço. Então, era o Erev Rav que estava ali, ó. Não era o povo que a Shem tinha tirado, mas o Erev Rav. E ele diz aqui que fizeste subir da terra do Egito se corrompeu. Por quê? O Moshe acabou levando pessoas misturadas ali naquele povo. E esse povo foi que incitou a idolatria do bezerro de ouro. Aqui em Devarim 32:19, né, ele chega ao arraial, vendo o bezerro, né, e as danças, acendeu-lhe a ira. Veja, Moshe ficou muito irado, não é, com aquilo que aconteceu, e ele arremessou das mãos as taubas e a despedaçou ao pé do monte. Por que isso aconteceu? A Torá, ela é um documento de casamento, né? Ela é um documento de casamento entre Deus e seus servos. Então, que nós chamamos de Ketubá, não é? Também esse documento também é usado. Essa Ketubá, ela é usada também no casamento normal. Veja, vamos ver aqui o que é uma Ketubá para quem não conhece. Ketubá é um documento que é usado no judaísmo, né? E ela é assim, ó, ela tem vários modelos. Está vendo aqui? Quando a pessoa casa, ela então tem uma Ketubá, ela recebe uma Ketubá, escolhe um modelo, não é algo barato, né? Deve estar não é caro. Assim, para um pedaço de papel é caro, não é? Mas é uma Ketubá que a pessoa escolhe, que vai ser o contrato de casamento dela entre a mulher e o marido, não é? Então, veja, a gente vê várias vezes o Eterno chamando Israel de quê? De mulher infiel, prostituta, não é? É sempre nesse nível, porque a ideia ali é que eles quebravam a Torá com a idolatria. A idolatria é a pior coisa que tem dentro da Torá, não é? Essa idolatria é a coisa pior. Não se pode ter nenhum outro criador ou se usar a força de nada além do Eterno. Então as pessoas têm mania de fazer isso. Eles usam as forças dos anjos. É possível fazer isso? É. Mas no final isso é idolatria, né? E vai danar a alma da pessoa ali. Veja, então é isso que acontece. Eles começam a fazer um bezerro de ouro e na verdade esse bezerro de ouro ele não é um deus. Eles falaram assim, poxa, Moshe não desceu, vamos fazer outro Moshe para gente. Porque o nome Moshe, se você ler ele ao contrário, é Hashem, é o nome do Eterno. Então, num certo nível, Moshe é a própria divindade. E aí tem que se entender isso também, não é? Muito bem.
E aí diz aqui, ó, a Torá original recebida por Moshe no Monte Sinai tinha 600 mil letras. Após o pecado do bezerro de ouro, ela foi quebrada e hoje tem 304.805 letras. Quer dizer, caiu bastante, né? Vamos botar aqui, ó, 600 mil letras. 600 mil, não é? Menos 304. Opa, errei aqui. 304.805. Era ponto, né? Aí, quer dizer, se perderam ali 295 mil, né? 195 letras. Essa foi a quantidade de letras que se perdeu. E aí, se a gente faz aqui, ó, 34, 35, 44, 49, vai dar a mesma quantidade de dias, né? Se eu somo aqui, ó, 29 mais 5, 34. Mais 1, 35. Mais 9, 40, né? Mais 9, 35 mais 9, 44. Mais 5 aqui, 49. É a mesma quantidade de dias que se leva para chegar a Shavuot, para receber a Torá. É interessante essas coisas da Torá, não é? Ela é bem exata na sua matemática. Então, nós temos aqui, olha, como que a gente descobre que há 600 mil letras na Torá. Veja, Israel e Bereshit. Vamos lá aqui, então, veja, ó, observando o acrônimo da primeira e última palavra da Torá, Bereshit Israel, encontramos aqui o Sodot, o segredo, veja. Então, vamos ver aqui. Vamos começar aqui, ó, Yud, né? Então, vai formar a palavra Ish. Aqui também o Yud de Israel também pode formar a palavra Ish. E essa palavra é A, né? A letra Shin aqui, e daqui também. A gente está fazendo logo as duas de uma vez só. Não tem problema, tá dando para vocês entenderem, né? Tá, não tá? Perfeito. Então, ó, Xixim, tá vendo? Xixim. Xixim é a palavra 60. E aí a gente tem aqui, ó, Oti, o Aleph aqui em Bereshit, o Aleph aqui em Israel, Oti, Oti, e depois a gente vai ter o Ureish aqui, e Ureish aqui, e vamos ter a palavra Ravua. Aqui nós vamos ter uma letra Beit, não é? Uma letra Beit, não é? Esse aí, nesse caso aqui, só serve para Bereshit, que vai ser Na, para formar a palavra Na, e aqui na Torá, de Torá. Esse Lamed só vai servir para cá, não é? Mas aqui, ó, tem a palavra Torá, não é? Então veja, A, Xixim, 60 vezes 10 mil letras, né? Ó, Rivua, na Torá. Então, isso é um acrônimo, é um acróstico aqui dessa questão da Torá, que existem 60 vezes, não é? 10 mil letras na Torá. E aí, também existe 600 mil almas judias, a mesma quantidade de letras. Como a gente vai saber que só haverá salvação quando essas almas descerem? Essas almas descem, elas se apegam às almas velhas, e essas almas velhas, elas já estão muito duras, não é? Elas já estão muito condensadas, com muito pecado, muita reencarnação. O que é alma nova e alma velha? Alma nova e alma velha são almas que nunca reencarnaram, né? Almas novas são almas que não reencarnaram. Eles só vieram só para receber a Torá e aí não desceram mais. Então, e aí é que vai falar em Êxodo 12, 37, assim viajaram os filhos de Israel de Ramsés a Sucote, cerca de 600 mil homens de pé, tá vendo? Sem contar as crianças, não é? Veja, então esse é o segredo aqui. Qual é o outro segredo, né, que a gente deve observar na Torá? É que essas letras, esse quantitativo de letras, ele estava na Torá e foi escondido justamente por causa de quê? Por causa do pecado. O pecado do homem, não é? Ele fez com que o homem perdesse o contato ali com a divindade. E aqui existe um monte de parâmetros que a gente deve perceber. Veja, se nós temos uma árvore sefirótica,
vou botar essa aqui, a gente tem uma árvore sefirótica, a gente vai ter 3 níveis aqui de letras hebraicas. E aí tem que se compreender isso muito bem, né? A gente viu que a Torá foi escrita com o alfabeto de Metratron, não é isso? A gente tinha lá esse alfabeto de Metratron, e esse alfabeto era a parte inicial ali, tentando achar aqui, eu acho que eu fechei o outro arquivo, que era a questão original. E aí você pode perguntar, mas como que era, não é, a questão original, não é? E por que eu era? Porque nesse tempo aí que a Torá foi mal compreendida, o que aconteceu? Ninguém sabia que a Torá era um livro de Sefirote. Achava-se que a Torá, não é, era um livro de histórias aqui. Aí quando você olha aqui as Sefirotes, você vai ver que cada letra ela liga uma Sefirote à outra, tá vendo? Então é uma ligação de Sefirote. Então cada letra ela tem uma composição espiritual muito grande. Essa composição espiritual, ela vai fazer, como a gente viu no outro slide, a formação desses nomes, não é? Os nomes que vão formar um anjo. Um anjo, necessariamente, ele é o quê? A formação de várias letras. As letras não são eternas, as letras são potes de pensamento divino, são instrumentos. E aí, esses instrumentos, eles foram usados pelo Eterno, eles não criam, eles são alimentados pelo Eterno, criaram seres. Então, quando eu tenho o nome Mihael, tenho Men, Yud, Kaf, Aleph, Lam, Gematria 101. Então, essas letras, elas estão formando aquela energia, estão formando aquele anjo. E aquele anjo, então, ele tem essa energia dessas letras. Gabriel já é uma outra formação energética. Veja, os anjos não são aquilo que as pessoas imaginam. Por quê? Logo que a gente vai ali para os níveis de Edom, eles criam corporidade para os anjos. A gente não tem noção, ainda que os anjos sejam encapsulados em que sentido? No sentido de que se eles não fossem encapsulados, eles se expandiriam e se perderiam, não é? Veja, então eles têm que ter um corpo, não esse que a gente imagina, mas um corpo energético, que são as próprias letras hebraicas. Esse corpo energético faz com que esses anjos não se misturem entre si e faz também que eles tenham ali uma limitação. Agora, quando a gente pega e coloca um anjo dentro de um corpo, a gente diminuiu aquela energia. Então, essas energias, por exemplo, no Sol, o Sol é um anjo, a Lua é um anjo também. Os planetas são seres celestes que têm alma, não é? Assim como a Terra também é um ser celeste que tem alma. Assim também como existem seres espirituais ligados a essas esferas. Só que quando a gente pega e não entende isso profundamente, a gente acaba criando o corpo, botando asinha no anjo, criando toda aquela história que é metafórica dentro da Torá. E aí está um grande problema no entendimento da Torá, é isso, que as pessoas elas não entendem as metáforas da Torá. Por exemplo, lá no livro de Daniel fala sobre o ancião de dias. E lá, o ancião de dias, no livro de Daniel, a pessoa vê, olha, eis que vindo do céu, um ancião de dias, e o seu cabelo era branco como a neve. O que que nós logo pensamos? Que existe alguém que é um ancião de dias. Existe esse homem no céu. E aí, muitas vezes, isso vai até ser usado muito lá em Edom, tal. Mas, na verdade, não é nada disso. Aquilo ali é o Atik Yomin. O que é o Atik Yomin? A gente está tentando explicar para vocês. Não é? A Tikeumin é uma alma, é um sistema que fica dentro de todos os planetas, principalmente da Lua, que vai acompanhar a história de toda a humanidade. Cada alma, cada pessoa que vai nascer aqui, a sua história vai ficar aqui em Yesod, porque Deus não fica o tempo todo julgando as pessoas. Tem momentos que isso é feito em Yom Kippur, não é?
E nos momentos apropriados, esse julgamento é feito. Deus não fica o tempo todo ali julgando as pessoas. O Tribunal Celeste pode acusar, mas imagina se Deus fosse julgar a gente todo dia. Ninguém resistiria. E aí, principalmente na Lua, fica tudo gravado aqui. Por isso, vamos lá, que quando uma pessoa morre, ela sai desse mundo, não é? E ela vai, então, para os mundos superiores, ela tem um período. Ela tem um período para passar a alma, e aí vão ter alguns parâmetros aí, para ela passar a alma para o outro lado. Então, o que, que acontece? Ela está aqui, ela é enterrada no seu túmulozinho ali, não é? Então, aqui a gente tem um túmulo, ó. Ela é enterrada. Aqui, ela vai passar para lá, para cima, toda a sua história. Qual é o período? Veja, que lembra uma arca, não é? O mesmo período da arca, 365 dias. Ela demora para passar essa energia para os astros, para esses astros aqui, né, que vão subir como? Todos nós somos formados de letras hebraicas. As letras vão subindo aqui, não é? Vão indo para os astros, vão ficando o quê? Lá vai ficando guardada. Como que a gente sabe disso? A gente sabe disso através da própria Torá, não é? A Torá, ela traz para a gente, vamos botar aqui só uma metáfora, não é? Aqui, ó, Aleph, Beit, Gimel, todas essas letras vão subir. Por quê? Apesar do corpo não falar hebraico, a alma fala, não é? Então, essas letrinhas vão subindo, eu não vou botar todas as letras, elas vão, então, subindo daqui para onde? Para o astro. Por quê? Toda a história que é realizada aqui, ela é construída através do hebraico. Você só pode ser quem você é, você só pode viver os próximos momentos porque as energias das letras hebraicas que vêm, não é, de Hashem, entra nas letras hebraicas, faz com que você possa viver e ter a história que tem. Então, essas letras sobem e fica tudo gravado aqui. Vamos no livro de Bereshit 5 e depois no livro de Daniel 12. Veja só, então. Tá aqui. Aqui diz, no 5, ó, que essas são, não é, ó, Ze Sefer, Toledot Adam. Esses são, né, os livros, o livro aqui é das gerações de Adão, né? Este é o registro, tá vendo? O registro da linhagem de Adão, quando Deus criou a humanidade. Então, veja, tudo já estava registrado. Quando a gente vai para o livro de Daniel, não é? Aqui no livro de Daniel, no capítulo Daniel 12, que é o finalzinho lá, diz aqui, olha, naquele tempo, o grande príncipe Miguel, que não o sumo sacerdote, ele que a gente viu hoje, né, que está do lado dos filhos do teu povo, aparecerá, né, e será um tempo de angústia, como nunca houve desde que a nação surgiu. Naquele tempo, teu povo será resgatado, todos que forem encontrados escrito aonde? Ó, no Sefer, no livro, tá vendo? Então, veja, Besefer, Katuv Besefer. Então, veja, quem foi encontrado escrito no livro, por quê? Quando a pessoa morre, a primeira coisa que ela vai começar a fazer e ter medo, por isso que demora 365 dias, é porque quando ela veio para cá, ela prometeu estudar a Torá. Ela falou, não, Eterno, agora eu vou estudar a Torá e vou consertar a minha alma. E isso se passaram 6.000 anos, várias e várias encarnações, e ela nunca fez isso. Ela foi ser religiosa, ela foi, sabe, se implementar por outra coisa, mas estudar a Torá ela não estudou. Ela não entendeu esses processos. Veja, estudar é entender. Se você entende, então você sabe o que vai acontecer. Então, esse processo demora 365 dias quando a pessoa está apta, porque pode acontecer de ter almas que não vão estar aptas nesses 365 dias, e muitas vezes ficam presas aqui no nome, aqui no nosso mundo, com medo disso. Por isso que a gente vê lá que tem a cova de Marpela.
né? Que é a passagem. Quando você vai ver uma experiência de EQM, você vê muito isso aí acontecer, né? As pessoas dizem que vê um túnel de luz, etc. Eu digo para vocês, o mundo, ele se engana muito entre Torá e atos de bondade. As pessoas pensam que estudar a Torá é somente atos de bondade. Não é. Por quê? Uma pessoa boa pode se tornar ruim e uma pessoa ruim pode se tornar boa. Né? Isso, a gente vê isso todo momento acontecer. Mas o que vai salvar a pessoa é os atos de estudo de Torá. Isso significa que se uma pessoa for ruim, Deus nos livre, ele vai estudar a Torá, ele tem mais possibilidade de ser salvo do que uma pessoa boa. Por quê? Ele está pegando a alma dele a Torá, o Zohar Kadosh. E é lógico que com o tempo, se Deus quiser, a pessoa vai entender esses processos. Agora, entender um processo é muito pessoal, né? Porque a gente vai ver aí que existem pessoas que entendem as coisas de acordo com o seu CRI, com a sua composição. Veja, após isso acontecer, e aí nós somos Adão, somos a mesma pessoa, uma alma só, a alma vai sendo registrada aqui. Quem estudou a Torá e quem se esforçou para estudar a Torá, veja aí quando eu falo, se uma pessoa ruim, porque ele está consertando a alma. E talvez uma pessoa boa, que é boa porque, eu sou bom, eu sou legal e etc., não consiga entender que a bondade dela não é suficiente. Porque, de fato, nós não somos bons. Por que não somos bons? Porque nada é nosso. Nós não criamos nada. Nós não fazemos nada. A gente apenas recebe do Eterno algo emprestado por um período de tempo. Então, aquele salário que você recebe todo mês, aquela comida que já está projetada para você comer, o filho que está com você, nada disso é nosso. Isso aí é emprestado pelo Eterno e é complexo entender isso. Veja, isso é por um período. Para quê? Para você estudar a Torá. E aí a pessoa não estuda a Torá. Quando morre, então, ela fica com medo. Por que que ela fica com medo? Ela não estudou a Torá. Ela não estudou a Torá, isso significa que as possibilidades dela se tornar uma alma, e aí aqui entra outra complexidade que a gente vai entender. Só para a gente não sair do início da aula, a gente vai ter então uma divisão de letras, né? Essa divisão de letras aqui, elas vão se dar, em 22 letras, e aí a gente vai ter que perceber, né, essas 22 letras que eu tenho nesse nível aqui inicial. Então, são 22 letras hebraicas. No nível superior, as letras já mudam. São outras 22 letras. E aqui em cima em Biná, mas não exatamente em Biná, mas no Gar de Biná. Deixa eu ver só se eu acho aqui. Eu vou ter que abrir aqui novamente. Veja, aqui a partir do Gar de Biná, que é aquela sefirá, é que começam as 22 letras hebraicas. Aqui acima não tem mais letras hebraicas, tá vendo? Aqui as letras hebraicas começam a partir daqui. Veja abaixo do Gar de Biná, que é aqui chamado de Zaten, né? Zat de Biná, que é Ozen, que é chamado de ouvido. Então perceba que é aqui que elas começam a existir. E tudo isso vai fazer com que o homem venha para cá e ele possa, então, não viver essa missão e entender essas letras. Mas como funciona isso? Essas letras, qual a intenção, não é, das letras serem diferentes? Por causa dos seus níveis de doação. Quanto mais a letra for alta, mais nível de doação ela tem, menos recepção ela tem. E aí é lógico que no nível aqui, desse nível de alma é uma coisa, nesse segundo nível aqui é outra coisa. Quer dizer, a doação é bem maior, ninguém deseja receber para si mesmo, né? Veja, isso também, essas 22, como a gente viu lá na divisão, eu mostrei para vocês que é aqui abaixo das 6 sefirotes de Biná,
vão ter 22 letras. Tá, como que isso funciona? Existe, a gente viu que inicialmente foi feito com o alfabeto de Metatron, que já mostrava a ligação das sefirotes, mas o que aconteceu? A Torá teve que cair de nível. Então a gente vai ver histórias horríveis na Torá, que é chamada Torá de esquerda, Torá escrita. Então essa Torá de esquerda, quando você pega ali, você vê Moshe entrando em cidades, matando homens e mulheres, enforcando todo mundo que fez idolatria. Nós temos de convir que se a gente estivesse lá, ou até mesmo num certo ponto da nossa vida, nós todos teríamos que ser enforcados, não é? Teríamos que ser sentenciados à morte, porque fizemos avodazará. Então, nós não somos, apesar de, às vezes, nos debruçarmos sobre Erev Rav, falar antagonicamente quanto Erev Rav, nós somos também Erev Rav. Os próprios judeus em Yom Kippur fazem a reza. Nós roubamos, nós matamos, nós fizemos idolatria. Por quê? O início da saída disso tudo foi lá em Ur dos Caldeus, que era o quê? Uma cidade Babilônia, né? Nesse primeiro nível aí, um local de muita idolatria. Então, a própria família de Avram, não é? Ele eram idólatras, né? E ele nasce num lar idólatra. Ele trabalha numa loja de estátuas. Era uma coisa ali. Só que dentro da questão dele ser iconoclasta, ele já nasceu com essa força espiritual, aquilo ali não entrava na cabeça dele. E, graças a Deus, tem muita gente que tem essa, como é que se diz? Esse dom de Deus, dessa coisa não entrar enquanto outros entra tudo, né? É tudo idolatria para eles. Veja, então, conforme essas letras vão mudando, quer dizer que os níveis que eu vou subindo na Torá, as histórias vão mudando, até o momento que o próprio Lavan pode se tornar, não é? Um homem santo, um homem maravilhoso, Bilam. Nessa Torá mais elevada, eles se tornam bons personagens. Isso significa, então, que não é que é ruim, é como eu vejo a coisa. É como eu entendo. E aí é que entra os estudos profundos de Torá para tirar essa parte de sangue da própria Torá que foi escrita no nosso nível. Veja, sacrifícios animais, matar os pecadores, apedrejar pessoas que quebram Shabat, queimar a filha do sacerdote que cometeu algum tipo de erro, tudo isso é muito pesado. As pessoas se assustam. Ninguém aqui nunca se assustou lendo o Taná? Eu tive uma experiência uma vez com um judeu que foi estudar comigo, judeu, como diz o Moré César, e ele falou que ia estudar o Taná. Eu falei, rapaz, não faz isso. Ele, não, eu vou estudar. Quando ele chegou na metade do livro, ele falou que Deus era muito ruim. E, de fato, se você lê esse primeiro nível da Torá sem entender os segredos, o que está sendo falado ali, lógico. Você vê Deus mandando Shaul invadir as cidades, matar todo mundo. Tem terrilins que fala para você bater a criança na pedra. Imagina, para imaginar você pegar um bebê e pegar, mesmo que seja um bebê de uma certa nação, e tacar na pedra ali. E aí vai se criar uma Torá no nosso nível, uma Torá que deve ser filtrada. Por isso que esses 22 níveis aqui das letras, veja, a Torá foi misturada. Isso significa, então, o que diz a própria Torá? Que eu tenho 32 caminhos de Torá, porque eu tenho no início Beit e no final Lamed, Beit Lamed. 32 caminhos. Está ao contrário, porque Beit é unidade, 2, e Lamed é dezena, são 3 dezenas. Então eu inverto, aí sim, eu vou ter leve, que vai dar o numeral 32 caminhos para entender a Torá, e vai também dar a palavra leve coração. Isso significa o quê? Que eu tenho que ter a habilidade de estudar com alguém que vai me explicar isso. Porque senão eu vou acabar entrando em tudo isso que está acontecendo aí. Vou querer montar um local aqui nesse globo,
político, vou separar uma nação das demais nações, achar que aquela nação é especial, as outras não são, sabe? Eu vou achar que Deus só está em Israel, eu vou ver um Deus que reabriu o Mar Vermelho, quando na verdade isso não existe na Torá. Eu vou ver aquelas coisas ali, muito a nosso nível, sendo que Deus é muito maior do que isso. Essas letras, elas vão ser representadas, e aí é muito importante frisar, pelos sinais maçoréticos. Não é? A gente tem aqui, quando a gente vai ver uma palavra aqui, olha, a gente tem os sinais maçoréticos na parte de baixo da letra, na parte central, ela não mexe nas letras, tá vendo? Por isso que fica abaixo, no meio, sem mexer na letra, ou na parte de cima, que também vão representar esses níveis das letras hebraicas. Veja, aqui embaixo eu tenho Nefesh. Então, todas as letrinhas que estão aqui abaixo estão no nível de Nefesh. As letras intermediárias, as que estão aqui no meio, estão no nível de Rua, que é Zerampim. E as letras, aqui não, aqui também nós temos os Taamins, né? E os sinais maçoréticos que estão aqui, ó, aqui nós temos um sinal maçorético, eles se representam o mundo de Neshama. Então, são 3 níveis. Assim como também, e aí você pode se debruçar para entender isso, cada um desses sinaizinhos maçoréticos representam uma sefirote. Então, aqui você tem que cada um deles mostram o nível espiritual que está sendo falado dentro da Torá, se está no nível de Nefesh, Neshama, Rua, eles também mostram, não é, qual é essa sefirote. Veja, esse aqui, não é, que nós chamamos de Milupim, tá vendo? Esse Vav aqui, ele representa Yesod. Aqui, ó, o Kamatis vai representar Keter, não é? E assim a gente vai percorrendo, entendendo. Então, veja, aqui está falando de Yesod, nível de Yesod. O quê? Nível de Yesod, está falando de que nível de Yesod? Aqui da parte intermediária, não é? Então, veja, porque tem um pontinho aqui. E aí, ó, eu tenho logo depois aqui, ó, Keter. E aí, aqui do lado, não é, eu tenho, não pode confundir o Tamim. Existem muitos Tamins. Tá vendo? Aqui em cima eu tenho um Tamim, aqui um Tamim, aqui um Tamim. A gente está falando de sinais maçoréticos, veja. Então, aqui eu tenho um Tserei. Veja, isso significa que aqui eu vou ter a Sefirah Binah. Então, veja, Yesod, Keter, Binah. Tá vendo? Esses níveis vão mostrar para mim que essas palavras da Torá não é tão fácil de ser entendida. Eu preciso ter a habilidade para ler uma palavra e saber do que eu estou falando. Logo, nós vamos ter um patar, não é? E o patar, ele vai representar exatamente Rorimá. Então, ele representa Rorimá. Agora, eu já estou falando de Rorimá. Qual o nível de Rorimá que eu estou falando? Veja, eu estou falando, né, de níveis que estão aqui abaixo, olha. Níveis de Nefesh. Por isso, a Torá também ela vai ser construída. Vamos ver aqui, ó, de letras grandes. Então, eu vou ter, várias vezes eu vou estar na Torá, eu vou ter aqui letras enormes. Ó. O Beit está enorme em relação ao resto do texto. Isso é proposital. Vamos lá no Mishelei. Mishelei, Provérbios. Também eu vou ter ali no início de Provérbios e vou ter várias outras. Eu estou falando aqui para vocês o que eu estou lembrando aqui de cabeça. Não é? Então, olha, eu vou ter aqui em Provérbios, Mishelei, quando eu abro aqui, um men grandão, tá vendo? Então, veja, esses níveis grandes são os níveis de Neshama, é o mundo elevado. As letras intermediárias, que são essas normais, que a maioria na Torá, são o nível de Rua. E existem também letras pequenininhas, não é? Essas letras pequenininhas, você já pode ver a primeira aqui no capítulo 2 de Bereshit, não é? Onde você vai ter aqui, ó, um rei pequenininho, tá vendo? E aí também são os níveis das letras no mundo, não no nosso mundo ainda, no mundo de Asiá, que é uma construção que é feita.
Então, esses níveis das letras vai mostrar qual é a sefirá, o que está se falando ali, o que é extremamente complexo. E aí o que acontece? As pessoas traduziram a Torá, acharam que a Torá é um livro de emocionalismo, de histórias nesse mundo, e acabaram fazendo a bagunça que a gente tem aí hoje. Hoje o nosso trabalho é consertar a alma das pessoas. O que é consertar a alma das pessoas? Trazer as pessoas para a realidade da Torá, tirar ela de um fechamento do seu Da'at em relação à própria Torá. E aí parece que às vezes a gente é muito pecador porque a gente está falando para as pessoas, olha, essa Torá não é o que você imagina, né? Michelei 6, veja, que são, ó, Lehavim, Moshal, Umilatsá, Davri, Rahamim, Verri, Dotam. Que são segredos, são parábolas, o quê? Você deve estudar o que são parábolas, provérbios, epigramas, que são as próprias letras, né? E a palavra dos sábios, e principalmente os seus enigmas. Veja, são construções de histórias metafóricas para falar do mundo espiritual de coisas muito elevadas. E a gente deve entender isso. Tanto é que quando você lê aqui em hebraico, né, você vai ver que está falando de Sefirot. Taat aqui, Rohimá aqui, não é? E assim vai construindo, né? Toda a Torá vai sendo construída assim, vai sendo construída em cima das Sefirot. Como nós somos seres, né, intelectuais e também emocionais, então as Sefirot vão se dividir, né, em Sefirot intelectuais e também Sefirot emocionais. E a ideia aqui é que você navegue pela Torá para que você possa realmente entender essa Torá. Nós fizemos uma aula aí sobre a palavra Meler, rei, não é? Que falou desses três órgãos. Falou do Lamed ali, que é o coração, do Mem, não é? Que é Moa, cérebro, e falamos da letra Kaf, que é cavé de fígado. Veja, tem que ter uma organização ali, não é? O cérebro ele tem que estar acima do coração e do fígado. Quando você troca essas questões ali, ou seja, bota o coração, não é? Acima do cérebro, você se arrebenta muitas vezes. Isso quer dizer agora que eu vou ser mal? Não, eu tenho que ter um equilíbrio para resolver as coisas. E muitas vezes a gente não tem. A gente acaba sendo enganado em muitas coisas porque a gente usa o coração. E às vezes a gente julga as pessoas por aquilo que a gente é. Não é? Quem já não foi enganado aqui? Levante a mãozinha aí, quem já foi enganado. Aí, tá vendo? Já uma mão. Duas. Caramba. Tá vendo? Olha lá, duas pessoas. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Tá vendo? 9, 10. Só o Paulo que não foi, nem a Terezinha. Nem a Terezinha, nem o Iosef. E o Paulo Eu também fui, foi. sim. Ah, o Paulo também foi, já foi enganado, né? Agora, Iosef não foi, nem a Terezinha, Baruch Hashem. Veja, por que nós fomos enganados? Porque confiamos demais no nosso coração. Não é? Não... Às vezes a coisa era tão óbvia que você fica assim, poxa, como que eu dei esse mole? Estava na cara. Não é? Estava na cara que eu ia levar uma volta aí, não é? Você confia, ama as pessoas, enfim. Mas tudo bem. A gente, então, deu para compreender essa parte aí da Torá, ou Tadeu? Perfeitamente, Shalom. Eu queria só fazer uma pergunta, realmente é uma dúvida sincera minha. Posso? Pode, ficar à vontade. O que a gente mais, assim, eu há 4 anos, Moré, eu tive a bênção mesmo de Hashem de poder descobrir a Torá, né? Sim, E esse tem sido meu desejo e tenho conhecido pessoas incríveis, né? O WhatsApp possibilita a gente, eu estar aqui foi um convite de uma dessas pessoas, né? sim, E sempre o meu foco realmente eu não sei se eu posso usar essa expressão, ressignificar minha vida através, né, de conhecer realmente a Shem, principalmente aprender o que é a Torá.
E uma das coisas que mais me incomoda, né, é quando eu vejo, por exemplo, muitos messiânicos Sim. entrando nos grupos e aprendendo todos esses conceitos, né, essas informações sagradas e passando informações de forma errada, de forma mentirosa. Eu cheguei a ouvir de um desses esses dias de que o nome de Yeshua está codificado na Torá. Sim. Qual a postura diante disso, de uma pessoa que entra nos grupos só para coletar informação e para sair distorcendo para as pessoas? Olha, de fato o nome Yeshua ele está codificado na Torá. A gente tem um problemão com esse nome. Vou te explicar por quê. Primeiro que salvação não é nome próprio, não é? Salvação é um substantivo, não é isso? Então, não é um nome próprio. Como nós temos o nome Iehoshua, que era Rocheia, veja que não tem nada a ver com Yeshua, já mudou todo o nome. Era Rocheia, ele recebe ali então um Yud. Por que ele recebeu esse Yud? Porque ele era a reencarnação de Yosef, e ele recebe esse Yud, que é uma representação dos mundos superiores. Não existe na história da Torá nenhum dos personagens que tiveram letras tiradas do seu nome, não é verdade? Então veja. E aí você fica entendendo aí que existe alguma coisa errada, porque não pode, porque o que aconteceu com a história é que conforme o povo foi se corrompendo, eles já não botavam os nomes completos, para não dar uma guematria, então se usava só parte das letras hebraicas. Com isso, surgiu esse nome, não é que todo mundo fala que não é um nome e que vai ser escrito dessa forma aqui. Vamos colocar aqui para a gente ver, para a gente chegar à conclusão. Quer dizer, está codificado, mas não de uma forma correta, não de uma forma boa, porque o Hitler também tá codificado na Torá, não é? Então, veja, Yeshua, ele é assim, não é? E vai ter um Ain aqui no final, é assim. Veja, todo mundo vai ficar fazendo uma salada de frutas com isso aqui, não é? Por quê? O judeu messiânico, ele é um crente, não é? Ele é um crente que é vestido, não crente vestido de judeu. Isso, de fato, ele não quer sair da sua religião, ele quer ir para a religião judaica, mas ele não quer abandonar a sua fé. Então, ele vai começar a fazer tudo que é mentira, e vai mentir, às vezes, por honestidade e até desonestidade, porque na ideia dele é a fé, não é o que está escrito. E essa fé e essa espiritualidade, ela acaba prendendo a mente da pessoa. É difícil da pessoa sair, não é? Eu vou, então, tentar aqui fazer com vocês uma ideia, mais ou menos, não é? E é para a gente entender aqui. Veja, o que acontece realmente não é algo tão inocente. Nós temos, né, o anjo Samael, e aqui, não é, a gente vai ter aqui o nome dele. Vocês vão ver que esse anjo, ele tem aqui, não é, uma partícula que é divindade. Veja, Mihael, Gabriel, Uriel, Nuriel. Outros vão ter uma partícula da primeira parte do tetragrama, que é o Yud-Re, não é? Então, veja, mas esses anjos aqui, eles têm, não é, uma partícula, isso é divindade. Se você entra com essa parte da divindade do anjo, você fica preso nessa divindade. Essa pequena divindade é que vai confundir a mente das pessoas. Então vamos ver aqui. Não estou indo lá para ver num texto com vocês, mas espero que vocês acreditem e vejam e depois pesquisem lá em hebraico. A gente tem o nome Esav, não é? Então veja, Esav, ele é escrito assim. Quem é Esav? Esav é idolatria. Então veja, Esav, vamos lá. Se o anjo, a serpente, né? A gente viu também que a serpente é a parte feminina do lado negativo. Ah, Moré, mas existe então parte feminina, masculina? Não é que existem seres masculinos e femininos na condição que nós conhecemos. Seres são
essa questão de macho e fêmea tem a ver com doar e receber. Isso significa que essa parte feminina ela tem muito mais recepção do que a parte masculina. Ou seja, é pior ainda. Mas não são forças diferenciadas, são coisas ali que tem que se compreender profundamente. Nós mesmos somos seres duais, ou seja, alma e corpo. Desejo de doação e desejo de recepção também temos. Veja, está tudo dentro de nós. Mas, nesse conceito que nós somos um ser só. Mas veja só, então, eu tenho aqui Esav, não é? Esav era inimigo de Jacó, e eu tenho o nome Yeshua. Com isso, eu devo fazer um trabalho e ver que ali eu não tenho a letra Re. Naquela árvore que eu estou vendo ali, ó, eu não tenho a letra Re, que faria aqui o nome Yehoshua, não é? Então, eu não tenho essa letra Re. E como eu não tenho essa letra Re, vamos ver aqui, olha, eu tirei a Torá, porque a Torá ela é representada pela letra Rei. Isso significa o quê? Significa que essa Torá ela vai ser corrompida. Corrompida por quem? Por essa força. Quem é essa força? A gente já sabe, não é? E essa força, ó, aqui eu tenho o nome Yehoshua, tá vendo? Aqui é totalmente diferente daquele nome que está lá. Veja. Então, vamos lá. Vamos levar aqui, ó. Vamos colar aqui, ó. Então, aqui eu tenho Yehoshua. Esse Yehoshua aqui, ele não foi Yehoshua porque ele decidiu, ele recebeu um Yud, não é? Ele recebeu um Yud. E aqui, no caso, eu fiquei somente, ó, com o nome, né? Aqui, ó, essas letras do Esav e o Yud aqui. Esse rei aqui sumiu. Sumiu exatamente o rei, né, a letra Re, que era principal, que foi quem que botou, não é? Botou não, já tinha no nome, ela nunca deixou de ter, ele botou a letra Yud. Aqui não tem, tá vendo? Aqui não existe esse Re, não existe a Torá. Por isso que é fácil você ver essas coisas. Por exemplo, Deus fala em Devarim 13, não é? Ele fala o seguinte, ele fala assim, não aumentarás, e nem diminuirás nada dessa Torá. Isso aqui está... eles dividiram o capítulo aqui, isso aqui ainda faz parte do 12, mas eles dividiram, infelizmente o judaísmo também acatou isso, e se fez essa parte aqui que tinha que ser do capítulo 12, que está falando sobre não fazer sacrifícios humanos, e também não acompanhar as festas dos povos pagãos, eles separam justamente porque o cara... A gente tem essa coisa, separou por capítulo, a gente não liga um capítulo ao outro. E também, nessa religião, eles têm mania de isolar em versículos. Então, ele pega um versículo, isola, ó, tá escrito aqui que ia ser assim, pronto, e ponto final. Não leiam o contexto, não leiam o contexto, nem o tempo, né? O contexto histórico ali da coisa, e aí eles vão criando tudo que a gente está vendo aí hoje. Então, veja, aqui Deus ele fala para a gente observar somente a Torá, esse mandamento, que não era para acrescentar nem tirar nada. E aí vai citar esse profeta, se aparecer um profeta, mesmo que ele dê o sinal, aconteça, etc., e chamar você para adorar outro Deus, que não era para você ir, porque isso eram forças do mal. E aí diz aqui, e quando a gente vai no Novo Testamento, o que a gente vê lá direto? Primeiro, Novo Testamento. Se é novo, anulou a Torá, porque é um novo. E o que também é colocado lá? Estava escrito. Estava no passado, eu porém vos digo. Na verdade, está escrito. Eu porém estou mudando isso agora. Está escrito, eu porém vos digo. Então, isso sentencia que mesmo, né, que se faça milagres, que se faça até, diz aqui, adivinhações, até fazer fogo cair do céu, ou coisas fora do comum, você não deve quebrar essa Torá. E o que se faz lá no Novo Testamento é a quebra da Torá. Depois vem Paulo, acaba quebrando mais a Torá, e etc. Então, veja,
E aí a gente, então, tem realmente o nome codificado, mas vamos ver aqui, então, como isso funciona. Veja, a letra R, que é ligado a Biná e também a Malhut, saiu do nome, né? E diz aqui, então, que esse nome é Yeshua. Agora, vamos ver aqui o nome Esav. Ó, o Shin de Esav está aqui, ó. Tá vendo? Shin, Shin. O Vav está aqui também. E também tem a letra A. Em vez de se eu organizar aqui esse nome Yeshua, eu tenho o nome Esav. E aí, o que acontece? A gente pega várias vezes lá, não é? Vários vários problemas dentro do Novo Testamento. Eu vou citar alguns aqui para vocês, veja. Faltou aqui, não é? O Yud, ó. O Yud, que é a árvore sefirótica de Esav. Está vendo? O Yud é 10, árvore sefirótica de Esav. Qual era a árvore sefirótica de Esav? Da idolatria. Era a árvore do serpente. Essas pessoas que estão nesse nível, eles fizeram o quê? Eles estão misturando o bem e o mal, a santidade. Eles pegam a parte aqui desse anjo, que é o anjo do confronto, para não seguir a Torá, e misturam tudo. Aí aqui o nome Yeshua é Esav, realmente está codificado. Só que não de uma forma como eles acham que está. E como a gente sabe disso? A gente viu isso já acontecer. Veja, existem outros pequenos fatos que a gente pode também olhar e rapidamente dá para perceber que não é como eles dizem, né? A gente tem um último livro aqui, que é Malachi, no último capítulo, aqui no 3, diz aqui, né? Que o Elias viria, né? Elias viria para mostrar Mashiach. O que acontece no Novo Testamento é que o Mashiach mostra Elias. Veja, se Elias vem para mostrar o Mashiach, como que o Mashiach vai mostrar Elias? Porque está escrito lá que o Jota fala, João é Elias. Se vocês quiserem acreditar, nem mesmo João acreditava nisso. Se você ler o Evangelho lá, ele vai falar, não, eu não sou nem profeta e nem sou Elias. Não é? Ele fala isso. Mas há uma coisa muito interessante aqui, não é? Há uma coisa que deixa ali você realmente assim, estarrecido, não é? Porque um dos papéis de Elias era algo, né, que a gente vai vir aqui agora, deixa eu achar rapidinho. Ó, eis que eu vos enviarei o profeta Elias. Aqui não existe essa coisa de que alguém seria como Elias. Ele não diz aqui, eu vou mandar alguém como Elias, porque Elias era profeta. Eu enviarei o quê? O profeta Elias. Tá aqui, ó. Profeta Eliarro, né? Tá aqui, ó, descrito aqui. O Elia, é o que ele está falando aqui. Antes que venha o terrível dia de Hashem. Ele diz aqui, ó, ele reconciliará os pais com os filhos e os filhos com os pais, para que quando eu vier não fira toda a terra com total destruição. Agora, vamos pegar uma parte aqui do Novo Testamento. Vamos olhar. Eu estou fazendo isso aqui com vocês para a gente poder fazer uma construção aqui para aqueles, até às vezes, que têm algum tipo de dúvida, não é? Veja o que está escrito lá. Então, no Novo Testamento está escrito, não pensem que vim trazer paz. Não é isso que ele fala lá, ó. Está aqui, ó. Não pense que vim trazer a paz. Mateus 10, 34. Ao mundo, não vim trazer paz, mas a espada. Eu vim para botar filhos contra os pais, e as filhas contra as mães, e as noras contra as sogras. Tá vendo? Agora, como, por mais que a gente queira, por mais, né, que você pode conciliar isso com o livro de Malachi. Veja, na verdade, Elias veio e não adiantou nada. Elias veio para conciliar o coração dos pais e dos filhos, que não veio ainda, mas ele está fazendo ao contrário, tá vendo? Então não pense que eu vim trazer paz. Ele veio para brigar com Elias. Qual é o significado de Elias vir fazer um trabalho para ele fazer um trabalho contrário? Tá vendo? A coisa não bate. Então, esse livro, chamado Novo Testamento, é um livro de mentiras.
Na verdade, eu posso falar para vocês que é um livro que é demoníaco. Não é? Veja, ó, o primeiro Aleph Lamed aqui, ó, El está dentro desse sistema, porque Esav era filho de quem? Do serpente. Tá vendo? Ele era filho do serpente. E esse aqui também é filho de serpente. Olha, essa coisa é séria pra caramba. É. Tanto é que quando a gente vai lá na única vez que fala lá que os anjos se relacionaram com a filha dos homens, nasceram os gigantes da terra, a mesma coisa acontece no Novo Testamento, quando diz lá que Deus veio e colocou um filho dentro de Maria, que era comprometida, era noiva. Imagina uma coisa dessa. A Torá diz que não desejarás a mulher do seu próximo, como que Deus, que diz para não desejar a mulher do próximo, ele sendo realmente Deus, vai desejar uma mulher noiva, e botar dentro do ventre que pertencia a José um filho. E essa história nunca houve dentro da Torá, só lá quando os anjos desejaram as mulheres dos homens e tiveram filhos. Veja, a mesma coisa acontece no Novo Testamento. Por quê? A ideia ali era fazer um sincretismo religioso, porque a gente sabe que na história grega, Zeus tinha sentimentos humanos, ódio, ira, raiva, e ele tinha filhos com as humanas. Então, a coisa é bem séria, tá vendo? É uma árvore de demônios, tá bom? Está codificado sim, mas de uma forma totalmente negativa. Eu vou pedir agora a vocês 10 minutinhos para a gente descansar, tá bom? E daqui a 10 minutos nós voltamos aqui com a segunda parte dessa aula. É bom vocês prepararem perguntas, viu? Uma pergunta gerou uma aula, né? Foi muito legal.